Olha, o grupo 1 tava faltando só a Bianca, já tá aí. O grupo 2 é a Tiffany. Quem mais, Tiffany? Não, Tiffany é do meu grupo. A Tiffany é do seu? Ah, tá. Eu, Tiffany, William, a Tamires, Daiane e o Lucas. Professora. Oi? O segundo grupo é o meu e a Thaís teve um problema com o trânsito. A senhora quis passar outro grupo na frente? Não, esse é o primeiro. O dela é o grupo 2, não é? O nosso é o grupo 2. Ah, não, beleza. Então, eu acho que dá tempo. Deixa eu só pegar aqui a minha lista com o nome de todos os participantes, tá? Então, olha, o grupo 1. Me fala, eu só estou sem anotação aqui do grupo 1. Fala para mim os integrantes do grupo 1 é Bianca, Tiffany, William, Lucas, Tamires, Daiane. Beleza. Pessoal, então, olha, se vocês quiserem, então já podem começar. Viu? Vocês conseguem compartilhar aí a tela de vocês? Deixa eu ver como que faz aqui, professora, porque... Ô, Bianca, compartilha aqui para nós. Eu já estou vendo a tela. Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Deu? Eu estou vendo. Deu. Beleza. Pode começar. Pode começar? Pode. Boa noite a todos. Eu me chamo Lucas. Vou apresentar aí o tema controles internos em micro e pequenas empresas. Os integrantes do meu grupo é a Bianca, a Daiane, a Tamires, a Tiffany e o William. Controle de... Passa aí, fazendo um favor. Tá vendo? Pode ir para o próximo slide, fazer um favor. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Quem não estiver apresentando, desliga o áudio, fazendo favor. Pode passar para o próximo slide. Fazendo favor. Não passou não, Bianca. Não passou? Não, vocês estão vendo qual slide? Eu estou vendo só o principal, né? Que tem lá controles internos, micro e pequenas empresas. Clique em habilitar a edição, que eu acho que ele vai deixar você passar. Tá. Olha se agora deu. Dando. Eu não consegui entrar pelo Skype, professor. Você quer que eu compartilhe aqui? Pode compartilhar, Lucas, porque eu não consegui entrar pelo Skype, eu estou entrando pelo navegador. Tranquilo. Ah, tá. Ele não está puxando pelo Skype. Deu aí, galera? Eu ainda não estou vendo sua tela não, Lucas. Aquela hora eu consegui ver o da Bianca, o seu eu não vi não. Eu parei de compartilhar ele aqui. Pode compartilhar, Lucas. Aqui tá falando que já tá dando um compartilhamento. Deu? Tá chegando, agora sim. Deu. Então vamos lá. Controles internos são planos organizacionais com metas e medidas a serem adotados por... Só um minutinho, coloca aqui no médio, no modo tela inteira, para a gente conseguir ver melhor. Desculpa. Não tem problema não. Assim? Isso.
Que eu acho que fica melhor, não fica, pessoal? Vocês que estão... Só que você descompartilhou. Descompartilhei? Aham. Você parou de compartilhar. Espera aí, rapidinho. E agora? Isso, agora compartilhou de volta. Agora é só clicar em abrir embaixo, né? Clicar em apresentação. É apresentação, é embaixo. Eu gosto mais de ir embaixo aí, olha, onde que tá perto o número 3 aqui embaixo. Isso. Melhorou? Certo agora? Melhorou. Agora sim, agora ficou melhor. Isso. Vamos lá, só repetindo aí, o tema é controles internos em micro e pequenas empresas. Controles internos são planos organizacionais com metas e medidas a serem adotados por uma empresa, com o propósito de reduzir a possibilidade de perdas financeiras e melhorar a qualidade das informações contábeis. Nos antigos modelos de negócio, o poder de gerenciamento do negócio se concentrava nas mãos do detentor do capital, dando margem para erros ou, consequentemente, perda de confiança externa. Ou seja, antigamente não tinha esse controle interno, e ainda mais para empresas de pequeno porte, né? No próximo slide a gente vê que o objetivo no artigo é o quê? Tendo em vista que microempresas empresas de pequeno porte, elas não sobrevivem muito tempo no mercado, eles fizeram um estudo, né, focando aí no controle interno, para ver como que as empresas, né, reagem e até mesmo se elas sabem, se elas têm esses controles internos, se elas sabem o porquê que esses controles internos são essenciais para as empresas, não para apenas empresas de pequeno porte, até mesmo para as grandes portes. Controle e monitoramento de tarefas internas e setores, ou seja, se eles não têm esse controle apenas por ter, se eles monitoram essas tarefas, se os gestores cobram dos assistentes, auxiliares, etc. A gestão e supervisionamento seria isso. A gestão é até mesmo apresentar para a diretoria, fazer essa gestão mesmo do controle para análise aí dos diretores. E ter o conhecimento no negócio mesmo, o saber, né, o que você está controlando para entregar para o seu segmento, enfim, para o seu objetivo ali do negócio. Agora eu vou passar a voz para a Tamires falar um pouco sobre o controle interno em si, a fundo. Bom, o artigo, né, ele fala sobre controle interno em micro e pequenas empresas, e através do artigo nós podemos observar, né, a grande importância de uso de um sistema de controle interno, pois no caso ele assegura maior confiabilidade aos relatórios contábeis, aumenta o grau de controle sobre os processos, rotinas e atividades exercidas na empresa, protege o patrimônio, né, interesse da instituição de possíveis prejuízos. Podemos resumir, né, que com as abrangentes funcionalidades do controle interno, ele auxilia na eficiência e eficácia dos processos organizacionais e resulta em informações fidedignas e relevantes capazes de embasar um processo, né, um processo decisório adequado. Nós podemos analisar, até através do artigo, a gente pode analisar, né, que com competitividade no mercado cada vez mais acirrada e as constantes alterações no ambiente econômico, é fundamental que as empresas elas busquem um diferencial. E essa busca por diferencial, ela acaba sendo maior para as micro e pequenas empresas, né? O que acaba tornando necessário que os proprietários e gestores tomem posse da necessidade de introduzir melhorias nos seus processos gerenciais, visando desenvolver competências para aumentar as suas oportunidades de competir, sabendo que sobreviverá no mundo dos negócios aquela empresa que for administrada com maior habilidade, capacidade
e com visão, né? Com visão para tomada de decisão. O autor, Pereira, 2014, dá ênfase então, e complementa que a necessidade da implementação é devido aos controles internos permitirem melhores desempenhos na execução das atividades, além de gerarem a confiabilidade das informações, né, as informações mais fidedignas, e, por consequente, uma adequada mensuração da situação patrimonial e financeira, proporcionando a redução do risco, né, associado às incertezas sobre os investimentos efetuados, assim como atender aos objetivos almejados pela instituição, pela entidade. Pode mudar, por favor. No artigo foi Dai, desliga seu microfone, por favor. No artigo, né, foi apresentado alguns tipos de controles internos que são exercidos por meio de atividades básicas. Aí o autor ele destaca lá o controle de caixa, que no caso é um dos mais usados, pois para atingir os seus objetivos, as empresas necessitam do controle de fluxo de caixa, a fim de prever os saldos necessários de entrada de recursos para suprir as saídas e assim evitar possíveis problemas na hora de cumprir com as suas obrigações e usufruir de informações que lhe darão com antecedência, né, os períodos de necessidade de capital. Consegue fazer aquela projeção através do controle de caixa. Ele fala também do controle de estoque, que também é um dos mais usados, né? Porque o controle de estoque é o procedimento realizado para registrar, conferir e controlar a entrada ou saída de bens e evitar, né, possíveis divergências. Aí ele fala de controle de contas a receber, de contas a pagar, controle de compras, de imobilizados, da contabilidade, controle de recursos humanos, né? Aí o conjunto desses controles, eles sendo bem geridos, eles têm como os objetivos, né, de proteger os ativos, produzir os dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. Então, esse controle interno ele é essencial em todas as empresas, né? Mas principalmente nas micro e pequenas empresas. Pode passar para o próximo, por favor. Na metodologia utilizada no artigo, o autor explica que houve três formas de pesquisa realizadas, que foi a qualitativa, a explicativa e a participativa. Na qualitativa, ele aborda o problema, ou seja, foram efetuada a coleta dos dados, né, das empresas no segmento varejista e foi estudado as suas particularidades e experiências individuais de cada um. Na pesquisa de forma explicativa, ele visa os objetivos, ou seja, ele busca identificar quais os fatores, né, o que está acontecendo dentro da organização. E um desses fatores observados foi a falta de controle interno dentro dessas microempresas. Já na pesquisa da metodologia na forma participativa, ele busca o entendimento sobre a gestão, como está sendo feita essa gestão dentro da organização. E foi possível desenvolver uma capacidade de comunicação e de percepção das realidades dentro do local. Ou seja, ele foi visto que não tinha nenhum controle em relação aos procedimentos realizados. Na metodologia, ela é bom por isso, porque ele busca ver qual que é a qualitativa, como está sendo explicado, quais são os objetivos e qual a participação dos gestores dentro da organização em relação aos controles internos que estão sendo realizados. Pode passar. Eu vou falar sobre os principais resultados do que a gente observou, né? Apesar dos entrevistados
informarem que o controle interno deles gira em torno do estoque. Nas pesquisas, eles foram questionados referente à aplicação dos controles internos. E, embora os gestores entrevistados conhecessem a importância e as vantagens do controle interno, de acordo com as questões anteriores, eles não faziam o uso do mesmo e demonstraram uma certa resistência na adoção e na utilização dos controles internos. Na pesquisa, teve alguns empresários que falaram que o controle interno só serve para grandes empresas e outros que falaram que era melhor não aplicar o controle interno. Pode passar. O controle interno deles girava mais ou menos em torno do caixa, estoques e compras e pagamentos, e eram feitas pelos próprios gestores e era feita pelos próprios gestores a separação de funções, a delegação de responsabilidades, a exposição do processo interno, a investigação de desvios e a criação de rotinas para monitorar tudo isso. Pode passar. Os principais resultados. Além disso, o propósito de monitorar, melhorar o desempenho, criar as regras para que os processos tenham fluxo de informações que traga confiabilidade e que possa resguardar a empresa. O acompanhamento entende os indicadores da performance para que possa ser melhorado. Em pequenos negócios, o mais comum é ver o dono do negócio efetuando a gestão em um caderninho ou em uma planilha, no qual, se eles verem os resultados receita/lucro e mantendo os pagamentos dos fornecedores em dia, já se torna o suficiente. Pode pular para o próximo. Bom, então, avaliando o artigo e concluindo, esse artigo ele foi um estudo feito no município de Assis Chateaubriand, né, com os gestores do município, né, que tem essas pequenas e microempresas na região, como foi relatado, né, no artigo e observado que muitos não se preocupam com esses controles pelo fato de, como se diz aquele ditado, né, o dono do negócio é que pega o boi pelo chifre. Então, muitos, pelo fato de confiarem, né, na questão dos seus pequenos controles, eles não preferem delegar funções ou não preferem passar para alguns funcionários pelo fato da empresa não ter necessidade. Então, a gente observa que é um público tímido, é um público que, quando precisa de algum relatório ou algo que vá interferir em algum processo de decisão, seja para um crescimento da empresa, eles recorrem a escritórios de contabilidade ou escritórios que tenham funções administrativas ou com pessoas que tenham conhecimento a mais de mercado, né, para fazer algum tipo de ampliação. E não existe, uma coisa que chamou atenção é que não existe uma política formalizada. Então, as empresas, os pequenos empresários, eles não têm uma política, eles abrem um negócio na região, às vezes é um negócio familiar ou é um negócio que não tem aquela política, uma visão, uma missão, para que a empresa ela existe. Eles querem ter o negócio deles ali para poder, né, fazer o do sustento deles. Pode passar o próximo slide. Então, com isso, é observado que eles não têm um certo conhecimento do que significa a importância de um controle interno ou até mesmo a questão desse controle, como que ele pode impactar na gestão de risco também da empresa, né? Eles acham que eu controlando meu caixa, controlando meu estoque, eu já tenho já um fluxo de certeza de lucro, né? E não é bem assim que é observado. E também foi observado que, por serem pequenas empresas, o máximo de funcionários que nós observamos foram 5 funcionários em uma empresa. Então, assim, não são empresas que
que tendem a buscar um crescimento amplo, até mesmo por falta de conhecimento, né? E até mesmo por essa falta de conhecimento para colocar em prática, né? E poder ali ampliar o negócio e tomar um pouco mais as rédeas do assunto. É uma questão de adaptação. A gente sabe que uma pequena e uma microempresa é muito diferente de uma empresa de médio porte ou grande porte, né? Mas também existem as prioridades. Então, os gestores, eles observam muito o fluxo operacional. O que eu preciso fazer para o meu negócio funcionar de uma forma que eu não pare o meu processo, né? Então, eles observam muito o fluxo operacional, buscando ali o caixa, o retorno financeiro, mas esquecem que às vezes pode estar tendo algum desvio, né? Então, e eles não observam esse desvio. E é isso, o que foi relatado no artigo no município de Assis Chateaubriand. Alguma pergunta, galera? Eu não tenho, não. Também não. Professora, seu microfone está desligado. Obrigada, seu microfone. Obrigada, né, gente? Que vocês vêm falar, ajustar só agora que o meu microfone estava desligado. Tem meia hora Mas que eu tava Só falando agora que a aqui. gente viu você. Pois é. Eu tô falando, que ainda bem que a Bianca falou no final, né, pessoal, onde que foi a pesquisa foi feita, né? Então, assim, até uma dica para os próximos grupos, né? Apresentar primeiro qual que é o objeto, onde que foi feita a pesquisa, por que foi feita a pesquisa, né? Mas ainda bem que a Bianca salvou aí, né, Bianca, no finalzinho. Então, é o seguinte, pessoal, para quem, assim, né, que ainda não teve a oportunidade de ler o artigo completo, esse artigo que o pessoal apresentou, ele vai tratar justamente sobre os controles internos, né? Que inclusive foi uma das últimas aulas que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre o controle interno e sobre a importância do controle de uma forma geral no processo decisório, né? Não sei se o grupo, né, que trabalhou esse artigo, vocês conseguiram perceber um pouco mais na prática, né, na vivência ali de uma empresa, o quão importante é o controle? O que vocês conseguiram perceber, além das próprias conclusões ali que o próprio artigo traz, né, para a gente, sobre essas questões aí que a Bianca trouxe da relevância? O que mais que vocês perceberam sobre essa questão do controle interno? Porque é o seguinte, bem colocado pela Bianca também, o controle interno é algo que ele não é específico para empresas de grande e médio porte, né? O controle, né, pessoal, e controle interno, a gente precisa ter para qualquer atividade, independente se ela se é uma empresa, se ela é pequena, se ela é micro, se é de grande, médio porte. O controle interno, ele tem que estar presente na atividade empresarial, independente do porte. Isso aí, eu acredito que o artigo conseguiu elucidar bem isso aí para vocês, né? Quanto que isso é importante. Mas além desses detalhes aí, eu queria saber do grupo, né, que trabalhou mais essa questão aí, o que vocês perceberam, por exemplo, assim, um ponto que chamou bem a atenção de vocês no artigo, foi assim, puxa vida, como assim? Como que, porque assim, os gestores, de uma forma geral, né, eles têm eles não têm uma mentalidade, né, vou falar assim, uma mentalidade de crescimento. A maior parte, né, do artigo ali, daqueles gestores, eles olham o horizonte que eles enxergam, ao meu ver, né, na minha análise, é um horizonte muito limitado. Por quê? Quando a gente pensa grande e enxerga um alvo mais longe ou algo maior, a gente se prepara para a gente conseguir chegar até aquele objetivo, que é uma questão dos planejamentos que a gente tem falado aí, né? E eles, pelo contrário, por mais que algumas coisas sejam por falta de conhecimento, né, que a gente percebe ali na maneira como eles falam e como eles agem no dia a dia, que realmente falta um conhecimento contábil,
né, sobre isso. Era uma outra questão também que eu quero só jogar mais essa última pergunta aí para vocês, né, para o grupo. Eu quero que vocês pensem um pouquinho e que vocês respondam para mim, o grupo, qual é a responsabilidade desses contadores, porque eles têm um contador, né? Porque eles são micro e pequenas empresas, né? Qual é a responsabilidade do profissional da contabilidade que atende essas pessoas sobre essa questão da gestão dos controles internos deles? O que vocês acham? E eu quero também que vocês participem comigo. Quais são os pontos mais relevantes que cada um achou do artigo? O que achou? Se achou o artigo bom? Se o artigo é aplicável ou não dentro daquilo que a gente tem falado e na prática mesmo, que a gente viu aí no artigo. Professora, levando mais para o lado da prática, no dia a dia, eu senti que é uma cultura, é como se fosse uma cultura, porque às vezes você tem ali um município que ele tem ali pequenas empresas, né, microempresas, que vêm de família, de geração em geração. Igual eles abordaram muito, que são casais que também abriram negócio, né? E quando você fala assim, você vai ter uma empresa. Eu já vi pessoas que já bateram muito nessa tecla, mas eu não precisei estudar para virar um gestor, né? Eu não precisei saber de controles para virar um gestor de um negócio. Só que aí tem a contrapartida, né? Quando você fala em expansão, na prática, você precisa ter o conhecimento técnico disso. Então, isso me chamou muita atenção. É cultura. A gente vê que as pequenas e microempresas, elas vêm também de uma cultura, né? E de uma cultura, muitas vezes, né, gente? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O que é a cultura? Cultura é um conjunto, né, de valores, crenças ali, hábitos, comportamentos, né? Isso tudo, ele não nasce da noite para o dia. Isso é formado ao longo do tempo, ao longo da trajetória ali, né? E até mesmo uma questão cultural nossa quanto brasileiros mesmo, né? Porque o próprio povo brasileiro, a gente tem uma dificuldade com essas questões de controle, de transparência, né? Infelizmente, né? É triste a gente falar isso, mas as empresas, de uma forma geral, elas têm uma dificuldade com isso. E a gente consegue ver nesse artigo como isso é tão real na vida das empresas, né? Às vezes, assim, as perguntas que foram feitas, uma coisa tão básica, né? E que eles falam assim, olha, não, isso aí não diz respeito ao meu funcionário, não, isso aí diz respeito a mim e o meu sócio, a mim e o meu marido. Ninguém tem que saber disso, não. Por quê? Porque, na verdade, eles realmente não conseguem perceber a importância e como que isso, como a Bianca está falando, que é tão cultural, porque por mais que eles cresçam, o que eles vão fazer? Eles vão replicando aquele comportamento ali e o controle interno ele nunca vai conseguir ser colocado em prática. E quando eles perceberem a necessidade de implantar sistemas de controles internos, aí aquela cultura organizacional ela já vai estar tão consolidada que muitas vezes vai haver uma certa resistência daqueles colaboradores ali de se adequar àquele novo ambiente em que tem que ter tem que haver o controle, né? E o controle interno não é, pessoal, controle de caixa, né? Foi bem apresentado aí para vocês os tipos de controle interno, né? Que são variados. A gente tem controle de caixa, contas a pagar, receber, imobilizado, contabilidade, né? Outros tipos de controle dentro da contabilidade, que são outros tipos de indicadores que vão ajudar também a gente no controle. E muitas dessas pequenas e médias empresas, né? Elas se procuram pura e meramente com o controle de caixa. Ele quer saber se ele sabe o tanto que está entrando e o tanto que está saindo, mas saindo de pagamento. Então, eu não sei se vocês repararam que teve um
quando os autores eles perguntam sobre a necessidade de controle do imobilizado, que aí um dos respondentes fala assim: não faço isso não, como é que eu vou até ficar contando parafuso? Quanto tempo que eu vou gastar com aquilo? A maior parte dos respondentes, eles tratam, né, ou trataram o controle interno como algo que fosse perda de tempo. Ou seja, eu vou gastar muito tempo para isso. E eu vou gastar muito tempo para isso e é uma coisa que não vai me trazer retorno, né? Então, tem essa percepção que o controle ele não vai te trazer retorno. E é muito pelo contrário. Quando você consegue fazer esse controle, por exemplo, você consegue evitar os desperdícios, você consegue verificar o que tem se perdido, né, dentro do seu processo. Você não sabe se o seu funcionário, por mais que você confie nele ali, se ele está desviando ou quantidade de estoque, ou está tendo outro tipo de desvio, se tem conluio ali dentro, né, mesmo que seja uma empresa com 5 funcionários. Né? Então, o tamanho da empresa, o porte, ele não importa. O que é importante é que a gente, quanto profissional de contabilidade, por mais que hoje a nossa disciplina que a gente tem falado é controladoria, e a controladoria, né, ela tem vamos dizer assim, um estereótipo que ela é para empresas grandes, de grandes portes, né? A gente precisa, como os novos profissionais agora da área que vocês estão se formando, vocês precisam desconstruir essa figura. Por quê? A controladoria, ela é um departamento que ela tem que estar presente em toda e qualquer empresa, independente do porte, do tamanho. Porque se a gente pega todas as técnicas da controladoria e a gente começa a aplicar já nesses pequenos e médios negócios, essas empresas, né, a saúde dessas empresas, elas têm tudo para poder literalmente crescer no mercado e crescer empresas saudáveis, fortes, para realmente conseguir entrar no mercado e competir de igual para igual com os demais, né? Então, assim, a falta de controle é uma tristeza. Depois, né, quem puder e dar uma olhada, uma corrida de olho, né? Eu falo na própria pesquisa, eu achei o texto e o artigo assim super interessante e inclusive até a forma da escrita, foi uma escrita que não é maçante. Então, é uma leitura fácil de executar, né? E algo que traz muito conteúdo para a gente entender a importância do controle interno. Tá certo? E agora eu quero só a resposta aí de vocês sobre a questão que eu coloquei, né? A primeira coisa, eu quero que vocês me falem de uma maneira assim bem superficial, que seja os pontos mais relevantes que cada um achou, né, do trabalho, o que te chamou mais atenção ali na leitura, e falar sobre essa responsabilidade mesmo nossa como profissionais da área contábil na instrução desses pequenos e médios empresários aí sobre as questões do controle interno. O que vocês acham que a gente pode trazer de novo para o mercado sobre isso? Professora, em questão aí da nossa figura, né, de contador para essas empresas, eu acho os diretores, minha opinião, viu? Acho os diretores de empresas de pequeno porte muito resistentes a algumas coisas, alguns controles. Então, esses controles internos, por mais que a gente fala que é bom, que é ótimo para a empresa, isso e aquilo, às vezes ele não aceita porque ou ele vai ter que pagar um pouco mais para um profissional melhor, ou então ele vai ter que dispor desse tempo para fazer esse controle. Então, por conta disso, para essas pequenas empresas, eu acho essa questão. Também, esses controles internos, eles não são feitos por algumas empresas grandes. Se você pegar um estudo com empresas grandes, às vezes você não vai encontrar esses controles internos. Alguns setores sim, outros não.
até mesmo a questão aí vamos supor, alguém solicita alguma coisa para determinado setor e eles cozinham, enrolam, por quê? Porque não tem esse controle interno bom para passar as informações rápidas aí para outros setores. Em questão do artigo, eu achei muito, muito top o artigo em relação a isso. A maioria das empresas é de pequeno porte. Eu não me assustei com as respostas deles, por conta que eu conheço várias empresas e a mentalidade de gestores é assim, igual a Bianca havia dito aí há pouco tempo, eles só querem o resultado, praticamente. Então, às vezes, não quero isso porque vai me determinar tempo, então não precisa, eu já estou ganhando meu dinheirinho aqui e azar. Então, eu creio que é isso, não me gerou nenhum espanto quanto a isso, mas é uma ótima leitura, essas questões de saber que as microempresas, empresas de pequeno porte, elas ficam pouco tempo nos setores, né, nos segmentos. É uma coisa muito triste, até mesmo para a gente, contador, que a gente Por que tem que será ajudar. que ficam tão pouco tempo, hein? Oi? Não entendi, desculpa. Por que será que elas ficam tão pouco tempo no mercado? Porque não ouve a gente, né? É burro demais. Enfim. Porque não tem controle, né? Não é? Não coloca na prática as questões, né, as técnicas, né? Então, assim, a gente já tem essas respostas. Agora, Lucas, só corrigir um pensamento seu aí, tá? É o seguinte, quando a gente lê isso, a gente vê isso na prática, a gente precisa se assustar. A gente precisa se assustar e a gente precisa se indignar com isso. Sabe por quê? Porque se a gente não muda essa mentalidade, se a gente lê isso, se a gente percebe isso, a gente trata isso como, nossa, isso aí é assim mesmo, é comum. Isso vai virar essa cultura que a gente tem falado aqui, que a Bianca falou, e a gente nunca vai mudar esse cenário, tá? Então, a gente não pode visualizar essa falta de controle tanto pelas pequenas e médias empresas ou pelas de grande e médio porte, né? Que não existe uma empresa que seja perfeita em todos os controles, pode ter algumas falhas, sim, mas a gente não pode ver isso e simplesmente banalizar, pensar assim, é micro e pequena empresa, isso aí não vai mudar, não, tá? Isso aí já é uma questão minha, que eu acho que enquanto a gente não se indigna com isso, fala assim, não pode, eu tenho que continuar batendo na tecla, eu tenho que fazer com que esses empresários realmente consigam me ouvir. Por quê? Porque isso é o papel da contabilidade, a gente precisa informar, a gente não pode simplesmente ver ali algo que ainda está errado e simplesmente não atuar ou simplesmente achar que aquilo é comum, tá? A gente não pode achar isso. Principalmente a gente que está falando de gestão e nós estamos falando de controladoria. Imagina você, um controller, tá? E você sabe, por exemplo, que a sua fábrica lá, o pessoal do som de fábrica, não tem mesmo controle interno com aquilo. Aí você vai simplesmente falar, não, é assim mesmo, o pessoal não controla. Não, a gente tem sim, não pode. Tem que ensinar, tem que, né? Que ser chata ali no controle, cobrar mesmo. A gente fica revoltado sim, mas infelizmente a gente sabe que acontece isso, né, professora? Mas revoltado a gente sempre fica, ainda mais um contador digno aí, não gostaria disso, e até mesmo essa estatística, né, de saber que várias microempresas, empresas de pequeno porte, elas finalizam suas atividades em menos de 3 anos. Pois é. Tem que falar, cada um falar do ponto da contabilidade, professor? Não precisa, porque senão até o nosso tempo é curto, que a gente ainda tem o outro trabalho, né, que também, assim, é um assunto excelente de se falar, que é da avaliação de desempenho, né, senão a gente toma o tempo do colega. Mas pode concluir, Bianca, para a gente poder finalizar. Só assim, pensando, né, como contadora, né, daqui a um tempo, e também, se Deus quiser, depois fazer a formação em controladoria, eu penso mais assim, se eu sou contadora de uma empresa e eu quero ver que aquela empresa ela funcione 100%,
eu tenho que ser chata, né? E outra coisa, eu estou zelando pelo patrimônio do meu cliente. Isso Esse é o aí. ponto Que é fundamental. função da contabilidade, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, se eu estou ali para fazer a gestão, né, contábil dele, eu vou zelar pelo patrimônio para que ele possa agregar riquezas, seja para a família dele, ou seja para a empresa dele, seja para os funcionários dele, que ele possa contratar outras pessoas, que ele possa gerar empregos e por aí vai. Isso é Só isso mesmo. É isso, pessoal. Olha, os outros grupos depois vocês podem só depois me mandar a parte que vocês acharam mais legal, mais relevante, tá? Porque senão a gente vai tomar muito tempo do próximo grupo, né? Nosso próximo grupo, grupo 2, que vai falar sobre avaliação de desempenho, já está todo mundo aí? Sim. Já? Já. Ah, então tá. Então já pode já compartilhar aí a apresentação aí de vocês. Gente, pessoal, o grupo está de parabéns, tá? Conseguiu trazer realmente todas as informações ali do artigo, viu? Tudo direitinho, vocês estão de parabéns. Estou vendo já. Só coloca isso, para a gente poder ver melhor. Isso aí. Boa noite. O nosso grupo ele vai falar sobre a prática da avaliação de desempenho em uma organização de telecomunicação. É um estudo de caso de compreensão dos gestores. Ele foi feito pelo Carlos Antônio Furtado Dutra, ele é um professor. Ele analisou a compreensão dos gestores que trabalham no setor de telecomunicações sobre o emprego, né, do instrumento que é a avaliação de desempenho na metodologia e do desenvolvimento da sua empresa. A entrevista foram com 4 gestores de uma organização do ramo de telecomunicação lá em São Luís. O problema da pesquisa identificado foi qual a compreensão dos gestores do ramo de telecomunicações acerca da utilização da avaliação de desempenho para o seu aprimoramento dentro da empresa. Então, o trabalho, ele visa mais a visão dos gestores com relação à utilização da avaliação de desempenho. Aí a gente começa falando do que é a avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho é uma ferramenta para conhecer, medir a performance dos indivíduos em uma organização e é um dos pilares da prática da gestão de desempenho para melhorar os resultados coletivos e individuais. Com isso, identifica os pontos fortes e pontos fracos dos colaboradores, traz dados precisos e históricos para a equipe de RH, define as competências e metas, desenvolve um feedback, e os principais assuntos abordados, né? Compreendendo a avaliação de desempenho. Segundo o Benedito, a tarefa da avaliação de desempenho deve ser um instrumento intermediador, na finalidade de preparar a empresa para ir conseguindo progressivamente eliminar contratempos ao convívio e integração entre os funcionários de uma organização. Por meio da avaliação de desempenho, a gente consegue identificar diversos pontos que necessitam de melhoria dentro de uma empresa. A sua aplicação pode ajudar os funcionários a entender suas funções e objetivos, as expectativas deles, né? E o sucesso do seu desempenho. A função da liderança no desempenho dos colaboradores. Também, segundo o Benedito Pontes, compete ao líder fazer a análise das motivações da sua equipe, não no intuito de modificar as atitudes, mas na acepção de que sua conduta no ambiente propicie, bem como provável, maiores viabilidades de satisfação motivacional dos funcionários.
Com isso, né, o líder precisa ter o desenvolvimento, habilidade que permite conhecer os seus liderados, identificando seus potenciais, fragilidades mesmo, né? E assim como identificar as qualidades, o que a pessoa desenvolve melhor, saber ouvir, dar e receber opinião, influencia também o desenvolvimento da equipe, promovendo mudanças que estimulam seu crescimento. Agora, falando do setor de comunicações. Segundo o Roberto Madruga, a área de telecomunicações passou a ser encarregada pela absorvência de parte considerável dos investimentos do mercado externo, fazendo com que a indústria começasse a registrar altos índices de crescimento. E, segundo a Maria, quando se menciona indicadores, enfatiza-se que o líder desempenha um imprescindível dever, uma vez que ele deve ser apto a administrar as habilidades e peculiaridades de cada funcionário para que se consiga alcançar um elevado desempenho e disponibilizar o encorajamento apropriado para ocasionar o envolvimento destes frente aos propósitos e metas estabelecidas pelas empresas. O setor de telecomunicações cresceu, né, devido à privatização, com isso houve a terceirização, a busca por profissionais qualificados ficou mais intenso, o ambiente de trabalho para os profissionais dessa área ficou muito competitivo, e com isso eles começaram a proporcionar curso de aperfeiçoamento e qualificação para os seus empregados, visto que esse setor é um ramo estratégico, né? E devido a esses fatores de elevada produtividade de seus funcionários, é imprescindível que o líder seja apto a administrar as habilidades e peculiaridades de cada funcionário, devido à importância de monitorar os indicadores. De acordo com o que eu pude absorver do artigo, a gente teve dentro dele as seguintes características, né? De metodologia. O caráter qualitativo, né? Que é por abordar temas que não podem ser quantificados em números, né? Equações, estatísticas. O estudo de caso, que é um método de pesquisa amplo sobre o assunto o assunto específico do artigo, permitindo aprofundar o conhecimento sobre ele e assim oferecer subsídios para novas investigações sobre o mesmo tema do artigo. E o caráter exploratório consiste na realização de um estudo para a familiarização do pesquisador com o objeto, que é o assunto principal abordado no artigo, né? Que está sendo investigado durante a pesquisa, fazendo com que o pesquisador tenha maior proximidade ou aprofundamento do objeto de estudo, oferecendo as informações e a formulação das hipóteses de pesquisa, que seria os casos aí, o problema de pesquisa do artigo, né? Então, nesse caso aqui, nesse tópico, nós vamos discutir os resultados da pesquisa, né? Então, com essas entrevistas que foram feitas com 4 gestores, eles foram denominados como G1, G2, G3 e G4. Vale a pena salientar que todos os gestores, todos eles, sem exceção, eles afirmaram que todo esse método de avaliação de desempenho e essa avaliação, essa medição é apropriado somente para obter os resultados. Ou seja, querendo ou não, as empresas elas fazem essa avaliação só para medir os resultados obtidos, né? Então, assim, a gente pode observar nos tópicos aqui. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor.
Aqui você tem alguns tópicos onde eles afirmam, eles dão a opinião deles, e aí você pode observar. O quê? Por exemplo, aqui, ó, esse método não tem nenhum resultado nas minhas atividades. Por que ele afirma isso? Porque a medição do desempenho, ela só é realizada apenas pelo resultado de cada colaborador. Eles analisam outras qualidades, eles só olham os resultados. Então, assim, ele só acha que só vai adiantar, ele só vai ser um bom funcionário se ele conseguir aquele resultado. Se ele não conseguir, ele acha que ele não vai conseguir alcançar mais nada. Então, é uma coisa que eu deixo claro. A maioria dos entrevistados, eles acham que as empresas só se importam com as metas, né? Aí, um outro tópico aqui, aí até chega nesse tópico aqui, ó. No final, tudo que se importa são as metas que as empresas serem alcançadas. Ele afirma isso porque ele acha que não importa se o funcionário ele é bom ou não como gestor. Ele acha que as empresas não se importam com isso, que a avaliação ela é por meio dos resultados. Se alcançou, ele é elogiado, ele é bem visto. Se ele não alcançou as metas, se ele não conseguiu cumprir aquela meta, ele vai ser cobrado, ele vai ser perseguido, sempre cobrado por aquele resultado negativo, né? Aí, aqui no próximo tópico aqui, ele fala: avaliação de desempenho é um método aplicado apenas para ser feito. Ele acha que não adianta fazer essa avaliação. Ele acha que aquilo ali é só para, digamos assim, né, para inglês ver. Porque ele não acha que vai adiantar muita coisa. Ele não tem ele não tem correção, ele não consegue retorno. E no fim, ele fala que ele se sente meio assim perdido, porque ele não sabe se ele está indo bem ou não. Ele só consegue saber disso só quando chega aquela avaliação, assim, para saber se ele conseguiu a meta ou não. Então, ele fica meio perdido se ele está no caminho certo ou não. Então, ele não sabe se o trabalho dele é bom ou não. Ele só sabe se a meta foi alcançada ou se não foi, né? Aí depois o outro afirma que, na prática, o que a empresa realiza é um sistema contínuo de cobrança, ou seja, a avaliação serve só para cobrar. Aí, com essa avaliação, você sabe se você foi bem ou não. Se você foi mal, se não alcançou aquele objetivo ou aquela meta, aí eles usam aquilo para te cobrar mais ainda. Então, acaba que essa avaliação não é para você melhorar, é só para te cobrar, é o que ele acha dessa pesquisa. Aí ele fala aqui que o telefone dele nunca fica parado, existe sempre alguém te ligando, sempre procurando alguma coisa. Ele fala que isso traz um estresse muito grande para ele, a família dele, e a empresa, em certos momentos, fala que não pode ligar o telefone. Isso aí ele fala que isso aí desmotiva, traz um estresse muito grande para ele, para a esposa dele, ele cita isso, que eles falam que ele não pode ficar incomunicável, ele não pode, o telefone dele nunca pode carregar, ficar sem sinal. Então ele acha que isso aí acaba desmotivando ele, não motivando cada vez mais. Ele fala que o líder é um indivíduo muito lógico, só observa os números, principalmente as metas. Nesse caso, ele fala que todo mundo quer crescer na empresa, né? Acho que todo mundo pretende esse caminho e tudo mais, só que quem consegue bater as metas tem altas chances de conseguir promoção. Só que acaba que com isso, a empresa, os líderes, eles começam a fazer terrorismo. Por quê? Eles começam a usar isso como moeda de troca. Se você bater meta, você é promovido.
se você não consegue bater aquele objetivo, você não é promovido. Então, acaba que, ao invés de incentivar ele a bater as metas, ele acaba ficando mais desmotivado, porque é só terrorismo. Eles não conseguem fazer os funcionários alcançar aquele objetivo através de incentivo. Eles fazem mais pelo medo. E acaba que ele fica mais desmotivado. Aqui ele fala que viver em constante pressão me faz esquecer o foco nas metas, e acaba ficando estressado. Por fim, ele acha que aquela pressão não é muito bom para ele, porque ela fica mais estressada do que motivada. Porque é tanta pressão, que acaba tendo aquele efeito rebote. Eles acham que pressionando mais, eles vão alcançar mais objetivos. Só que, na verdade, no fim, não consegue fazer isso, porque essa pressão é muito grande. Aí acaba que ele fica desmotivado também. Aqui ele fala uma coisa interessante, que a área de telefonia é muito agitada. O objetivo se altera o tempo todo. Todo mundo fala isso. Eu nunca trabalhei em telefonia, telemarketing, mas todo mundo fala que é extremamente agitado, né? Acaba que ele fala que é uma área de comunicação, telefonia, só que a comunicação deles interna falha muito. Aí acaba que, às vezes, muda algum processo e eles não ficam sabendo. Então, eles têm que ir atrás, eles têm que ficar procurando saber se mudou alguma coisa, ou se existe isso ainda, ou se não existe. Então, assim, acaba que a comunicação, em uma empresa de comunicação, é uma das maiores falhas que ele acha. Então, ele fala aqui, certamente, nosso processo de comunicação é falho. E acaba que esse outro funcionário, que não era o anterior, ele fala isso, ele até reforça isso. Porque eles não falam se você está trabalhando certo ou errado. Eles não te apontam qual é aquele caminho correto. Então, acaba que eles não têm aquele tempo de melhorar. E eles não têm tempo também de corrigir o que eles fizeram de errado. Fica aquela correria, e os líderes também, eles não conseguem ficar muito atentos a isso. E aqui, por fim, eles falam que, por esse motivo, é que outros ramos dizem que trabalhar com vendas das telecomunicações é muito difícil. É a pior área que existe. Aí ele fala uma coisa bacana aqui. Toda empresa que trabalha com vendas, ela sempre, acho que o que a empresa mais usa para atrair funcionário é a comissão. Só que eles põem uma meta tão alta que acaba que quase nenhum funcionário consegue bater aquela meta. Aí acaba que eles não recebem a comissão. Aí ele fala que, apesar dessas comissões serem valores atrativos, quando você entra, você espera que você vai todo mês receber aquela comissão. Mas aí você vê que a meta deles, que eles se impõem, ela é muito alta, ela é muito exorbitante. Aí acaba que você não consegue bater aquela meta. Aí ele diz que é isso, que por mais que você tente, você nunca consegue bater a meta. Aí acaba que essa comissão você nunca ganha ela toda, assim. Então, acaba que isso aí é meio que uma mentira, né, das empresas que usam para atrair funcionário, mas acaba que eles nunca conseguem manter isso, porque eles não conseguem bater a meta. Boa noite. Professor, eu estou pelo telefone, pelo celular, então se alguém não estiver me ouvindo direito, pode me falar que eu tento falar um pouquinho mais alto, tá? Tá bom. Apesar que eu já falo alto. Uhum. Bom, então, a conclusão. O artigo em si, ele fala sobre as empresas do ramo de telecomunicação, que é um ramo que está sempre em expansão no mercado. O próprio artigo ele informa para a gente que com a privatização do sistema de telecomunicação foi criada a Anatel,
E um dos fatores que ajudou mais nessa expansão foi devido, a partir do, se eu não me engano, final dos anos de 1990, que surgiu as terceirizações. Então, foi através dessas terceirizações que começou mais essa investigação sobre esse ramo de empresa, que é o ramo de telecomunicação, como que é adotada essa ferramenta, né? A avaliação de desempenho. Então, a conclusão desse trabalho é que nesse ramo, a avaliação de acompanhamento do desempenho, ela não é eficaz, porque ela consegue dar vários resultados para os líderes. É uma ferramenta que tem várias formas de ser utilizada, só que é usada única e exclusivamente só para acompanhamento de metas, nada além disso. Ou seja, então ela é mal aplicada dentro do setor da telecomunicação. Pode pular o slide, gente. O que acontece? Pelas pesquisas que foram feitas com essas 4 pessoas, essas 4 pessoas são praticamente os coordenadores, digamos assim, quatro pessoas que são responsáveis por vários outros vendedores, que são as pessoas que tentam vender e bater essas metas. Então, esses próprios líderes, eles sofrem pressões e essas pressões são repassadas para os vendedores. Eles aplicam esse acompanhamento de desempenho, só que nem eles mesmos sabem como utilizar a ferramenta. Eles não sabem a aplicabilidade dessa ferramenta com os vendedores, e isso afeta tanto eles quanto os resultados das metas, que é o que a empresa quer. Então, as propostas de melhoria que teve no trabalho seria adotar treinamento aos funcionários, tanto quanto os vendedores, os funcionários que estão mais bem no setor operacional mesmo, quanto para os líderes, para o melhor desempenho dentro das empresas, desse ramo. E utilizar feedbacks para melhor compreensão dos colaboradores. Por quê? Porque, às vezes, o colaborador não consegue bater a meta, ele pode estar com algum problema, e se esse problema é percebido e é desenvolvido, pode ser melhorado a produtividade desse funcionário. Chamar o funcionário, conversar, dar um feedback para ele, que talvez, com esses feedbacks, as pessoas possam ter posturas melhores para conseguir bater essas metas. A avaliação de desempenho também, ela serve para compreender o perfil de cada colaborador e usar isso como uma melhoria na produtividade. Ou seja, às vezes a pessoa não tem um perfil para a área de cobrança, mas tem um perfil para a área de vendas. Então, às vezes, tem pessoas que estão em setores que não conseguem se desenvolver. Então, adotando essas avaliações, identificando melhor os perfis desses colaboradores, seria uma sugestão para colocar as pessoas nos setores que elas têm mais aptidão. Então, essa ferramenta serve para isso e também não é utilizada. Outro fator que eles sugeriram, acompanhar a jornada de trabalho. A gente sabe que essa área de telemarketing é um pouco desgastante, porque os intervalos são muito curtos, o pessoal trabalha aos finais de semana, tem vários estresses dentro dessa jornada de trabalho. Então, tiveram a proposta de fazer um acompanhamento dessa jornada de trabalho para ver se ela não está sobrecarregando os funcionários. Porque, além de atingir a produtividade, seja no operacional, eles detectaram que pode causar problemas psicomáticos dentro desse ramo, ou seja, pessoas que têm alguns transtornos psicológicos, por pressão, por ameaças que, se não cumprir meta, vão ser demitidos. Então, tudo isso afeta a produtividade no final das contas. Esse acompanhamento serve também para acompanhar quais são os motivos da grande rotatividade. Porque a gente sabe que essa área de telecomunicação e telemarketing, toda hora entra e sai as pessoas.
Então, essa rotatividade causa vários treinamentos. E o que acontece? Por que está tendo essa rotatividade? O acompanhamento, essa ferramenta, ela proporciona os motivos. O que causa essa rotatividade? Só que os líderes não conseguem fazer essa avaliação de desempenho pegando esses fatores. Eles pegam unicamente só as metas. Então, essas sugestões aí, essas propostas de melhorias foram indicadas para os líderes, porque elas não são aplicadas dentro da empresa. E, de fato, os gestores estudarem melhor o que é a avaliação de desempenho, para que ela serve. Porque ela não serve só para bater a meta? Não. Então, vamos pressionar o funcionário porque não bateu a meta e tem que bater a meta. Mas essa avaliação de desempenho vai além disso. Por que não bateu a meta? Quais são as estratégias que podem ser criadas para bater essa meta? Então, essas são as propostas de melhoria que não são utilizadas dentro dessa ferramenta de avaliação de desempenho. Ela não tem essa utilização nas áreas de telecomunicação. Pode pular o slide. Então, o propósito do artigo, ele quer agregar nas empresas de telecomunicação e, devido ser um tema que não é muito abordado, não é muito estudado, por que o ramo de telecomunicação tem rotatividade grande? Como existe uma avaliação de desempenho nesse ramo? Essa avaliação de desempenho é utilizada da forma correta? É uma ferramenta tão importante e que não é utilizada. Então, não existe muitas investigações. Eu, particularmente, nunca ouvi falar que existia avaliações de desempenho nesse ramo de telemarketing. E se existia, eu não sabia que era tão mal feita, né? É uma ferramenta que não é utilizada com eficácia. Então, o propósito do artigo foi esperar que as equipes de trabalho sejam aliadas com um processo eficiente de desempenho, de forma que esse método de avaliação ele seja melhor aproveitado, porque é uma ferramenta muito importante dentro das empresas, mas que não é usada da forma correta, e que os líderes e gestores possam focar na colaboração, no rendimento melhor da equipe no geral, para poder ter uma satisfação tanto da equipe, tanto dos gestores, da gerência, de conseguirem bater as metas, onde ninguém fica frustrado, quanto satisfazer também os funcionários individualmente. Porque se o funcionário está desmotivado e ele não é trabalhado da forma correta, ele não tem um treinamento correto, não tem os feedbacks, ele não vai conseguir ser produtivo. Então, em consequência disso, se a ferramenta, essa avaliação não está sendo feita corretamente, os funcionários, em consequência, também não vão conseguir trabalhar e agir da forma correta que é esperado, né, para cumprir as metas. Também. Professor, só continuar, o Judeon está falando, né? E isso que a Thais falou, né? Eu quero falar um pouco aí a respeito disso, pelos esses grandes autores que estão falando, né? Deram essa entrevista aí nessa revista, né? Essa revista aí é o segundo volume dela, ela foi publicada, segundo o artigo aqui, no dia 21, em Curitiba, de 2020, então é recente essas informações, né? E estão me ouvindo bem, gente? Sim. E para comentar um pouco o que ela falou aí, a avaliação é uma prática benéfica, né? Para conseguir informações, para servir de condutor para os transcursos de melhoria, né? E a gente vê que dentro das empresas hoje, né, a gente estamos tratando do artigo aqui no ramo de comunicação, né, ou telecomunicação, a gente vê que é no geral hoje, a gente não vê gestores com essa avaliação de desempenho, às vezes pelo que o funcionário
ele é, mas sim pelo que ele faz. Então, às vezes, temos um funcionário muito bom, mas por ele não bater aquela meta, ele é punido e não recebe aquilo que realmente deveria ser recebido, né? Mas, assim, a avaliação, segundo Chevanat e Pontes, ela sim atribui de nível e diversas etapas de desenvolvimento dos funcionários. Então, eles acreditam, né, não só ele, mas como outros, e nossos colegas vão decorrer aí já da apresentação do trabalho, eles acreditam, sim, professora, que é possível avaliar a capacidade humana, curto, médio e longo prazo. Então, hoje a gente não vê mais as empresas ela acreditando que o funcionário ele fique ali determinado tempo e que ele venha se absorver naquilo que ele está fazendo, ou seja, que ele venha aprender, desenvolver para dar resultado. Então, hoje a gente está querendo a coisa imediata, né? Pelo que a gente vê hoje, a coisa tem que ser logo. O funcionário entrou, ele já tem que ser capaz de aprender, se adaptar e produzir. Então, o que a gente vê muito aqui, a maioria dos autores aqui, é claro que o artigo é muito interessante, muito bom. Então, o que a gente vê aqui é os autores dizendo assim, acredita-se na capacidade humana curto, médio e longo prazo. Então, isso nem só por parte, né, da diretoria maior, mas sim por parte de gestão. Mas o que a gente vê hoje também são gestores presos a uma diretoria, né, com pensamento diferente. Então, é muito interessante que eu li o artigo, né, eu li o artigo todo, e eu vi muita Thais enfatizar isso, né, como não se tem respeito, né, com essas pessoas que estão ali sendo lideradas. Mas isso vem da diretoria maior, né? Essa imposição, essa posição pela empresa, né? Então, ela não vê, né? Ela não vê geralmente como vê o gestor que está ali no chão de fábrica, ou que está na parte financeira, ou na parte de gestão como um todo, né? Então, isso hoje, professor, eu vejo como assim, um dos grandes erros, né? Por não estar ali avaliando desempenho, né, como uma estratégia organizacional. Então, assim, a gente vê hoje a maioria das empresas falhando em processos muito simples, né, como a gente vê mesmo, pode acompanhar na área da comunicação, né, toda hora chega para você uma mensagem de celular, quando você vai lá atender, você não desliga, não sabe o que é isso, é processo, porque deixou de se fazer o processo humano para deixar na mão de máquinas, né? Então, assim, isso tudo a gente vê como uma avaliação, né? Quem que está por trás disso? Quem que é o gestor que está sobre essa equipe? Então, isso tudo. Então, assim, foi muito rico em informação, né? O artigo muito bom, né? Eu mesmo aproveitei muito, né? Li bastante, vi muitos detalhes que o tempo não espera para a gente estar falando tudo sobre o que a gente viu no artigo. Mas, assim, é o que toda a equipe nossa falou, realmente são coisas assim do dia a dia, são coisas que o artigo vem de uma abordagem muito simples, uma abordagem assim, uma linguagem muito simples, que a gente conseguiu entender, sim, entendeu? Então, assim, eu fico até pensando, né, como que seria essa gestão hoje, num tempo de pandemia, né? É uma pergunta para a senhora agora, tá? Que a senhora fez pergunta para outro grupo, eu vou fazer para a senhora. Como seria essa gestão nos dias de hoje, num tempo de pandemia, com o funcionário trabalhando home office? Como que seria isso? Olha, primeira coisa, eu vou te responder essa pergunta, tá? Mas é só porque, como o nosso tempo está bem curtinho, só vou dar uma pincelada aqui para os demais que não leram o artigo, né? Para eles tá bem inteirado do assunto, né? Pessoal, a avaliação de desempenho, né? Ela é uma das ferramentas da controladoria,
né? Nas aulas passadas que a gente tem falado aí, nós falamos sobre o planejamento, falamos sobre a questão de estipular os objetivos da organização, né? Falamos sobre a necessidade dos controles e também de avaliar se aqueles controles, né? Se aquelas metas, se aquelas questões que foram colocadas no planejamento, se eles estão realmente acontecendo e a forma como eles estão acontecendo. E isso é medido através das avaliações de desempenho. E esse artigo ele vai tratar, né, da avaliação de desempenho dentro de um determinado setor, né? Aí que foi a área da telecomunicação. Mas o mais importante que a gente precisa, né, de uma forma geral, entender aqui, o que é a avaliação de desempenho? Para que ela serve, né? A avaliação, gente, é para literalmente a gente avaliar os gestores, né? A organização avaliar se aqueles funcionários entenderam, se eles compreenderam quais são os propósitos e objetivos da organização. Não sei se vocês estão lembrados, lá no início, quando a gente foi falando sobre planejamento, eu falei assim, pessoal, a gente tem que estar alinhado, né? Toda a organização, ela precisa estar alinhada naquele propósito. E aí eu coloquei para vocês que quando a organização ela define quais serão os propósitos, os objetivos dela ali para aquele planejamento, o que ela precisa fazer? Comunicar para toda a empresa. Por quê? Toda empresa ela tem que caminhar em conjunto, ou seja, eles têm que caminhar rumo àquele objetivo ali que foi da organização, né? Que foi delegado. Então, a avaliação de desempenho, o maior propósito dela é esse, é a gente avaliar, né, se aquelas metas, aqueles propósitos da organização, se ele está na prática acontecendo. Então, a avaliação de desempenho vai possibilitar, né, é um método, um sistema que a gente vai estruturar dentro da organização para a gente poder medir essa produtividade, esse desempenho dos funcionários e a qualidade ali também daquele trabalho que está sendo executado, né? Só que, além de fazer essa medição, né, gente, para poder saber se a empresa, se os colaboradores ali estão caminhando naquele mesmo objetivo da organização, a gente precisa levar em consideração um outro ponto que a gente já vem falando dentro do contexto de controladoria, que é a visão sistêmica da empresa. Quando a gente fala de visão sistêmica da empresa, só recapitulando o que a gente vem falando, a gente precisa entender, trazer o nosso olhar para a empresa como organismo vivo e ver como que cada organismo está funcionando, não foi isso? Até fiz uma analogia de um órgão que está doente, tudo, que precisa, né, daqueles outros órgãos para trabalhar ali, para que tudo funcione de uma maneira saudável e harmônica, né? Então, o que acontece? A avaliação de desempenho, a gente vai procurar medir isso, a gente vai medir se os funcionários entenderam, compreenderam os objetivos, né, da organização e se aqueles objetivos estão sendo cumpridos, né? E aí, o propósito maior da avaliação de desempenho é, puxa vida, vou lá medir, né? Quando eu cheguei lá e eu vou medir, se eu vi que o meu funcionário, né, se ele não conseguiu cumprir aquela meta ou aquele propósito, né, eu não posso fazer como os gestores dessas empresas aí faziam, que pressionavam os funcionários a todo tempo, ameaçando eles que se eles não cumprissem as metas, eles iriam ser demitidos. As pessoas não tinham horário para trabalhar, porque tinha que cumprir a meta, não tem horário de atender telefone, toda aquela pressão do trabalho já trazendo problema para a vida pessoal do colaborador, né, trazendo problema familiar, e quando um colaborador ele tem problema familiar, ele é um ser humano, não tem como aquilo não deixar de refletir no trabalho, né? Então, a avaliação de desempenho, para que ela vai servir? Puxa vida, se o meu colaborador ele não conseguiu cumprir aquele desempenho, né, ou, por exemplo, cumprir uma meta de um determinado período, eu preciso fazer perguntas, gente. Quando a gente faz perguntas, a gente encontra respostas e soluções, né? Então, eu falo, olha, por que ele não conseguiu?
tem várias questões que a gente pode questionar. Puxa, se ele não conseguiu, será que foi a meta que eu estipulei, ela está fora da realidade da minha empresa? Eu quero que a minha empresa cresça 200%, sendo que ela tem condição de crescer 5%? Então, será que o problema realmente é com o meu colaborador ou o meu problema é estratégico? O meu problema é no meu planejamento? Ou o meu problema realmente é o meu funcionário? De repente pode ser, o meu funcionário pode estar com algum outro tipo de problema. Eu, como líder, como gestor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estimular o melhor da minha equipe. Né? O pessoal que leu o artigo, eles perceberam o quanto que é a importância do papel do líder, tá? Todos os líderes ali, eles eram mal vistos. Por quê? Porque eram líderes arrogantes, que pressionavam demais e que não enxergavam o colaborador como um ser humano. E hoje, gente, as empresas que não enxergam mais o colaborador como um ser humano, tá? Que quer somente ali aquela máquina, o colaborador como máquina, só que a pessoa trabalha. E, inclusive, essas empresas que têm esse perfil, hoje em dia, elas estão perdendo mercado. Porque hoje a valorização humana, né, do ser humano, ela é muito grande dentro das empresas, tá? E essa avaliação de desempenho, ela vai ser muito importante para isso, para a gente fazer essas medições. E aí, agora, respondendo a pergunta que foi feita, né? Como a gente vai medir o desempenho em tempo da pandemia? Pessoal, as metodologias de medição, elas são várias, tá? Então, isso vai depender de qual indicador que você vai determinar para aquela atividade ou para aquele projeto que você quer medir. Pode ser que, se você utilizar a mesma ferramenta que era utilizada para medir antes da pandemia, pode ser que, se você utilizar essa mesma ferramenta para medir hoje, o seu funcionário tenha tido melhores resultados do que antes da pandemia. Por quê? Ele está em casa, ele está perto da família, ele não está pegando trânsito, ele não pega ônibus cheio, ele não pega, né, não tem que sair de casa de madrugada, né? Ele consegue ter um conforto maior. Então, assim, tem N coisas que que precisam ser levadas em considerações e que vão afetar diretamente o desempenho dessas pessoas, né? O que é mais importante que eu preciso, né, que todos vocês compreendam, é que as empresas, não adianta você ter uma ferramenta, tá, na mão mas de grande valor, como é a avaliação de desempenho, se você não souber utilizá-la. É a mesma coisa, eu vou te dar uma Ferrari, tá? Para você andar altas velocidades. Aí você vai parar no posto de gasolina e falar, enche o tanque aí para mim com água. Você não vai sair do lugar, então não adianta você ter só a máquina, tá? Você não adianta ter só a ferramenta. Essa ferramenta, ela tem que ser bem utilizada, ela tem que ser bem aplicada, tá? Ela tem que cumprir o papel para que ela foi proposta, que é realmente avaliar o desempenho e ajudar o seu colaborador a dar o melhor de si. Eu não sei se o pessoal percebeu, né, que, por exemplo, outra dificuldade que eles encontraram é que os gestores, quando vão fazer a avaliação de desempenho, eles acabam sendo antiéticos, né? Vou usar essa palavra, que é uma palavra um pouco mais bonitinha, né, para não falar uma outra palavra, mas eles são antiéticos e acaba se vingando do colaborador ali, dando uma nota para ele baixa ou não pontuando ele numa avaliação de desempenho. Ou porque ficou com raiva de alguma coisa que aconteceu, né? Então, não tem profissionalismo. A pessoa leva as questões pessoais para, na hora de avaliar o desempenho daquele seu colaborador ou daquele seu setor ou daquele seu processo, né? Então, não adianta ter a ferramenta se a gente não souber usar, né? E também, de qualquer forma, pessoal, sempre quando a gente vai se propor a implantar uma avaliação de desempenho, a gente precisa preparar a equipe,
né? A organização ela precisa ir trabalhando isso ao longo do tempo, explicando, preparando os gestores, dando também um apoio para esses gestores para ensiná-los a utilizar essa ferramenta, né? Então, tem que ter um recursos humanos bem estruturado. O ideal, né, gente, pode ser que isso até seja um mundo ideal, o mundo fantástico de Bob, né? Para os mais velhos vão saber o que é o fantástico mundo de Bob. Mas que a gente tenha um RH que consiga ouvir o colaborador, tá? Sem levar essas questões de conversinha para lá, conversinha para cá, de perceber como aquela sua equipe ela está sofrendo, né, às vezes com um líder que não consegue desempenhar bem o papel dele, ou talvez o líder até é por falta de orientação mesmo. Ele quer cumprir aquela meta da empresa a todo custo e ele vai passando por cima da equipe dele. E ele passando por cima da equipe dele, ele vai destruir a empresa ao invés de conseguir fazer com que ela cumpra aquela meta, né? Então, a avaliação de desempenho é um olhar mais humano mesmo que a gente precisa trazer para dentro da organização e trazer para a controladoria. Porque, não sei se vocês lembram lá dos seis sistemas da empresa, a gente tem lá a parte humana, porque nós estamos lidando com o ser humano o tempo inteiro. E uma organização, ela é composta por seres humanos, né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões aí, tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta, mas se alguém tiver mais alguma pergunta também para fazer, aproveita que a gente tem mais uns 2 minutinhos aí. Não, tá bom sim, professora. Respondeu sim. Beleza. Então, pessoal, olha, por hoje a gente vai ficar nessas 2 apresentações, tá? Eu queria combinar com vocês, vou combinar bem rapidinho, mas depois eu vou dando outro eu explico lá no grupo depois, né? Com mais detalhe, o seguinte, porque vou para falar com vocês da nossa VA4. Porque eu tinha colocado, né, que a gente ia fazer a VA4 em cima do Inter, mas eu tenho muitos alunos que não estão fazendo o Inter, então não tenho como avaliar de forma separada, tá? Então, qual que vai ser a nossa avaliação do Inter? Eu quero que vocês vão fazer anotações de leitura. Eu vou explicar o que são essas anotações de leitura. A gente vai aproveitar esses próprios artigos, os temas que a gente está trabalhando, para poder fazer essas anotações. Vocês vão, e vou deixar vocês escolherem 2 artigos dentre os 6 que a gente está fazendo os trabalhos, tá? Vocês vão escolher 2 artigos que não sejam nenhum daqueles que você apresentou, para poder fazer a anotação de leitura. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler os artigos, né, o tema, e eu vou mandar para vocês um formulário onde que vocês vão fazer a anotação. Lá vai ter uma coluninha que tem, assim, síntese da ideia do autor, ou seja, você vai colocar qual que foi a ideia do autor, e do ladinho lá vai ter, por exemplo, assim, um comentário que você colocar uma dúvida que talvez você queira esclarecer sobre aquele ponto que você leu, ou um comentário que você queira fazer em cima daquele trecho que você leu do artigo, tá? Então, assim, não tem certo, não tem errado, tá? É a sua leitura, é aquilo que você achou, justamente para poder agregar o conhecimento, porque todos os artigos que a gente vai tratar, eu acho particularmente que são bons artigos e que merecem ser lidos, porque isso vai trazer uma bagagem de conhecimento maior para vocês, tá bom? E aí, eu vou olhar a data, até que data para vocês me entregarem, e eu dou mais informação lá no grupo, tá bom? Tá ok, professor. Gente, muitíssimo obrigada, tá? E parabéns aí para os 2 grupos pela apresentação, foi muito bom, gostei demais. Espero também que vocês tenham gostado do artigo, pessoal que já leu, né, os artigos. Tá bom? Obrigada, então, professora, boa noite. Quarta. Tchau. Professora, só para lembrar aí, ó, o pessoal que vai fazer a prova do CRC, sucesso, tá? Muita calma nessa hora aí, e que todos vá. Isso mesmo, gente. Boa sorte para vocês, viu? Tchau. Tchau, professor. Tchau.